Tudo fica belo aonde você está. Sua morte ali na cruz nos trouxe vida. Tudo fica belo aonde você está. Sua morte ali na cruz nos trouxe vida. E é só aqui, e é só aqui que eu quero ficar. A tua presença é o meu lugar. E é só aqui que eu quero ficar. A tua presença é o meu lugar. E o que era cinza hoje tem cor. E o que era cinza hoje tem cor. E o que era cinza hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. E o que era cinza hoje tem cor. E o que era cinza hoje tem cor. E o que era cinza hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. Tudo fica belo aonde você está. Sua morte ali na cruz nos trouxe vida. E é só aqui, e é só aqui que eu quero ficar. A tua presença é o meu lugar. E é só aqui que eu quero ficar. A sua presença é o meu lugar. E o que era cinza hoje tem cor. E o que era cinza hoje tem cor. E o que era cinza hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. E o que era cinza hoje tem cor. E o que era cinza hoje tem cor. E o que era cinza hoje tem cor. E é a cor, vamos! E o que era cinza hoje tem cor. 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 E é a cor do sangue dele. E é a cor do sangue dele.
Rei Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Ser mudado por tua glória é o meu desejo. É o que eu mais quero, Deus, ser tocado por tua face. É o meu desejo, é o meu maior amor. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o meu desejo. É o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face. É o que eu mais quero, é o meu maior prazer. Eu não trouxe nada pra mesa, e eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, e eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, e eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Casa comigo, casa comigo, Jesus. A sua noiva te espera. Casa comigo, casa comigo, Jesus.
é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim? Mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti. Meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Graças a Deus, família, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam felizes. Nós estamos muito empolgados com o que Deus já tem feito na Igreja Aba, através da Igreja Aba, e creio que hoje tem sido um culto diferente para você. Creio que esse momento de adoração você já conseguiu se expressar a Cristo. Eu quero crer que você já conseguiu amá-lo aí hoje. E hoje nós estamos com um cenário novo. Não sei se você gostou. Tá bonito, não tá não? O que você acha? Igreja Aba, glória a Deus. Bom, estamos incumbidos aqui de falar sobre Jesus mais uma vez. Falar sobre esse amor de Jesus. Eu quero que você já abra a sua Bíblia em Romanos 8. Para a gente ganhar tempo. Eu não vou... Prometo que eu vou tentar não me estender muito. Amém? Nós temos seguido meio que uma linha de raciocínio, uma linha de palavras onde a gente tem fundamentado algumas coisas. Eu não sei se você sabe o que é um fundamento, mas o fundamento é quando uma pessoa, ou alguém, ou até uma máquina, ela cava até que ela encontre rocha. Então é isso que a gente está fazendo, a gente está cavando até que a gente encontre Cristo. Amém? Bom, o pastor Rogério, semana passada, ele pregou sobre um reino relacional. Ele pregou sobre um reino onde existe um governante, existe um Deus que quer governar as nossas vidas, nos convida para esse governo, mas também é um Deus que não somente quer governar sobre nós, mas também quer se relacionar conosco. E nós queremos falar algo que cabe muito bem em cima disso e diria que isso seria uma ponte para que a gente entre nesse reino. Nós queremos falar hoje sobre maturidade. Amém? E talvez você esteja se perguntando, mas como assim, Andinho? Você com 29 anos querendo falar de maturidade? Mas no reino de Deus, maturidade não se dá com o tempo, mas sim com o posicionamento. Então, existem pessoas no reino de Deus que ainda são meninas com 20, 30 anos de cristãos, mas existem pessoas que tem muito menos anos de crente até que eu, com 1, 2 anos de cristão, e já são totalmente maduros, já estão alcançando essa maturidade em Cristo, porque resolveram, se decidiram posicionar em pró esse reino, amém? Eu espero que você esteja feliz. Eu prometo que... Quero logo te dizer aqui, se acontecer de ter uma pancadinha daqui, uma pancadinha dali... com todo amor e carinho, o pai, ele conserta o filho que ama, e se a gente não se sente ofendido com a palavra de Deus, quer dizer que não somos filhos, somos bastardos. Então, se você se sente ofendido, glória a Deus por isso. Quer dizer que Deus, ele te ama tanto que está
batendo até que você se aprume, amém? Glória a Deus. Vamos lá, Romanos, capítulo 8, versículo 15. Se você ouvir algum som aí por trás no ambiente, é que nós estamos num ambiente um pouco meio que aberto, então talvez passe uma trombeta daqui, uma trombeta daqui, de lá, mas fique tranquilo, não são as 7 trombetas ainda, é apenas uma moto passando, um carro passando, algo do tipo. Vamos lá, Romanos 8, versículo 15. Deixa eu pegar a Bíblia aqui para ficar mais fácil para nós lermos. Amém? Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Primeira coisa que eu quero fundamentar com vocês aqui é o que quer dizer essa adoção. Nós precisamos entender primeiramente o contexto em que Paulo estava falando aqui. Ele estava falando para os romanos. Então, em Roma, o filho adotado não era um filho desprezado. Nós, quando crianças, quando queremos talvez atingir o nosso irmão, logo nós falamos, você é adotado, você é aquilo. Isso se tornou meio que uma coisa ruim. Mas na verdade a adoção é uma coisa maravilhosa, e aqui em Roma isso era mais maravilhoso ainda. Quando um pai e uma mulher, aquele pai e aquela mãe, eles tinham um filho, eles tinham até 9 dias para decidirem se eles queriam ou não aquele filho. Então existia um tempo onde, a partir do momento do nascimento daquela criança, até os 9 dias de vida dela, ela nem tinha nome. Então a mãe, ela pegava essa criança em meio que um ritual simbólico, ela colocava essa criança sentada ou deitada sobre o chão, e o pai, ele escolheria se ele queria ou não pegar esse filho. Então o que acontece? Quando o filho nascia da mãe por meio do pai, o pai ele tinha o poder de decidir se ele queria ou não um filho. Amém? Vocês entenderam até aí? Mas por que da adoção? Porque Jesus ele está falando aqui, porque Paulo fala sobre um espírito de adoção. Porque se quando a criança nascia desses pais, esse pai poderia rejeitar essa criança, ao contrário, quando ele era adotado. Quando você adotava uma criança em Roma, você nunca mais teria o direito de rejeitar essa criança. Então, quando ela nascia, você poderia rejeitá-la, mas adotá-la queria dizer que você seria o supridor dela pelo resto da sua vida. Queria dizer que você seria pai dela, mãe dela pelo resto da sua vida. E é isso que Jesus está querendo dizer através dessa passagem, que por meio do Espírito Santo nós somos adotados e jamais não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Então nós somos adotados. Jesus está querendo dizer, não há nada que você possa fazer para que eu te ame mais ou menos, e não há nada que você possa fazer para que eu te lance fora. Amém? Fundamentando isso, eu quero já ler aqui também com vocês Mateus 5, 43. Mateus 5, capítulo 43. Eu vou correr aqui para a gente não se estender tanto. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Duas palavras que se encontram, mas meio que parece que estão controversas em um livro e em outro. Porque nenhum livro vai falar que nós somos filhos por intermédio da adoção do Espírito Santo em nós. Já em Mateus, vai dizer que nós somos chamados de filhos quando nós amamos o nosso inimigo. Então, Mateus vai falar que nós somos chamados de filhos quando nós agimos como Cristo. Só que isso fica uma pulga atrás da orelha, porque pode um capítulo estar sendo controverso a outro, poderia, porventura, Jesus estar entrando em contradição, e a resposta é claramente que não.
A Bíblia inteira, ela nunca irá se contradizer, e a gente vai entender que a palavra filho aqui, ela tem um significado de extrema importância, onde a gente precisa entender. O filho, em Mateus, ele está falando de um filho, ruiós. Aquele filho que está falando em Mateus é um filho ruiós, e ruiós quer dizer filho maduro. Já em Romanos, está dizendo de um filho téknon, e téknon é menino. Então está dizendo claramente que o quê? Você, apesar de ser coerdeiro com Cristo, apesar de pela adoção pelo Espírito Santo, você ter todo acesso a essa herança, você ainda é adotado como filho téknon, um filho menino. Só que agora em Mateus vai dizer que você precisa se tornar um filho maduro, um filho ruiós, um filho que faz o que Jesus faz, um filho que ama, um filho que não olha para o seu próprio ego, para as suas próprias razões, e mata a sua carne para agradar o Espírito Santo. Amém? Então logo a gente vai entender que a adoção pelo Espírito Santo te torna filho, mas só a maturidade vai te dar acesso à herança do Pai. E a pergunta que fica é: como que a gente alcança essa maturidade? Como que eu posso fazer, Andinho? Como que eu posso fazer para que eu alcance essa maturidade em Cristo? E a gente vai entender muito bem isso em Romanos 12, versículo 2. Deixa eu abrir aqui para você. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que nós fazemos para passar por esse processo de maturidade que nós precisamos alcançar? Lá em Isaías vai dizer que ele teve uma visão onde um anjo vinha, media 1000 côvados e o chamava para perto. O anjo media mais 1000 côvados e o chamava um pouco mais fundo, até que ele foi submerso por aquelas águas. E esse é o processo que todos nós precisamos passar, é um processo de maturidade cristã, onde Jesus está a todo momento nos chamando para mais perto dele e para mais fundo nas águas. Porque quanto mais fundo você está, mais submerso você fica, e quando você não tem o poder de colocar os pés sobre o chão, isso te traz um sentimento de segurança, e é esse sentimento que a gente precisa quebrar, porque quando nós perdemos os pés é onde Jesus entra em ação, e agora nós precisamos depender dele totalmente. Não tem como eu nadar por 1 hora. A pessoa mais treinada do mundo vai chegar uma hora que ele vai cansar, mas quando a gente cansar no profundo de Cristo, quando a gente alcança esse profundo em Cristo, vai chegar uma hora que a gente vai depender totalmente de Jesus. E é esse o sentimento que nós precisamos ter, essa maturidade que a gente precisa alcançar, de confiar totalmente em Jesus. Amém? Então, se a gente precisa ter essa metanoia. O que quer dizer metanoia? Metanoia é uma conversão, é uma mudança de mente, é o mesmo sentido da palavra para usar sobre arrependimento. E o que é arrependimento? O que é metanoia? Cara, se eu matava, agora, metanoia, mudança de mente, eu dou vida. O cara que roubava, agora ele dá. Entende que é metanoia? É você entrar num sentido onde você não pensa mais com a sua cabeça, agora você pensa por Cristo, você tem os mesmos sentimentos de Cristo, a sabedoria de Cristo é a sua sabedoria. Onde Jesus está pisando é onde você quer pisar, onde Jesus está tocando é onde você quer tocar, onde Jesus está gastando a sua vida é onde você quer gastar a sua vida. Entende? Essa é a metanoia que precisamos entender, que a gente não vive mais para nós, mas vivemos para o eterno, nós vivemos para o nosso Abba. Amém? Então, a maturidade no reino não tem a ver com idade, mas ela tem a ver com posicionamento. Como nós dissemos aqui no começo, talvez você tenha 20 anos de cristão e você ainda se sente imaturo, porque talvez você tenha uma dor de cabeça e você fala: mas Jesus, eu estou orando sobre uma dor de cabeça em mim, eu não consigo fazer com que promova a cura sobre a minha vida. Quem dirá estender a mão sobre outra pessoa? Isso quer dizer naturalmente sobre uma imaturidade.
Porque nós precisamos ter essa plena ciência que nós temos tudo em Cristo, que Ele nos deu esse poder de curar os enfermos, e nós precisamos alcançar essa maturidade para que a gente alcance a plenitude do reino de Cristo. Para que a gente alcance pessoas para Cristo, é preciso ser maduro. Amém? Só que a gente não pode se enganar. Apesar de a maturidade ter a ver com o posicionamento, demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Amém? Existe um processo e todos nós teremos que passar por esse processo. Existem pessoas que estão querendo nadar no raso, mas tem pessoas também que estão querendo andar no profundo. E você precisa entender qual a estação da sua vida que você está. Cara, se você está no raso, pegue as mãos de Cristo e vá com Ele até o fundo. Mas se você se encontra no fundo, se afunde mais. Amém? Jesus está te chamando para um novo, existe algo de especial preparado para você. Você não é um fruto do acaso, você não foi feito por acaso, existe um plano perfeito para a sua vida. E esse plano não envolve os seus próprios sentimentos, esse plano não envolve a sua comunidade nessa terra, mas envolve as demandas do céu como o reino aqui nessa terra. Vamos lá. E o que é amadurecer? A gente já entendeu que a gente precisa ter essa metanoia. A gente já entendeu que a gente precisa voltar. A gente precisa voltar à origem. A gente precisa dar um passo onde a gente não anda mais conforme as nossas vidas, mas conforme a vida de Cristo. Então a maturidade é você parar de pedir e começar a perguntar: Deus, o que você quer para mim? Maturidade é quando você entra no seu secreto, quando você tranca a porta do seu quarto e você para de pedir, e agora você começa a perguntar para Deus: Deus, por quem que você está chorando? Deus, aonde você está tocando, porque eu quero ser as suas mãos. Deus, eu não sei o que você está fazendo, mas Jesus, me envolva nesses seus planos, porque eu não quero passar a minha vida sendo só mais um. Eu quero queimar, Jesus, eu quero fazer algo para Ti, eu quero ser relevante. É você parar de pedir para que Deus enxugue as suas lágrimas e você começar a enxugar as lágrimas de Deus. E Deus chora. Por incrível que pareça, Deus chora. E isso não fala de um Deus impotente, muito pelo contrário, mas fala de um Deus tão amoroso que olha para a criação e vê a perversão da criação a qual Ele criou para serem filhos e determinou um lugar celestial para todos esses, e agora estão se pervertendo, e Cristo chora por esses. Existe uma canção do Judson de Oliveira onde ele diz: eu pedi ao Pai para conhecer seu coração, e para minha surpresa Ele disse sim. Aí vai dizendo o refrão da música: o seu coração gemia, o seu coração gritava: ó igreja, por favor, eu quero perdoar. O seu coração gemia, o seu coração gritava: ó igreja, por favor, e as prostitutas que eu as amo. E por aí vai, cara, e esse é o coração de Jesus. O coração de Jesus, Ele clama pelas prostitutas. O coração de Jesus, Ele clama pelos órfãos. E talvez você esteja perguntando: mas Andinho, o que é o órfão? E a gente volta lá no começo da adoção. Quando você entende, quando você olha para Cristo, o Espírito Santo, Ele gera em você um sentimento de que agora eu tenho um Pai. Eu fui adotado. Então uma pessoa que não está em paternidade não é uma pessoa que não tem um pai terreno, mas que não se encontrou no Pai Celestial, no Abba Pai. E nós que se encontramos nesse Cristo Salvador, nós que se encontramos nesse Deus tão glorioso que derramou a sua graça e estende todos os dias, todas as manhãs sobre nós, precisamos entender que existe uma responsabilidade sobre nós. Existe uma grande responsabilidade sobre nós, que nós não podemos mais viver para nós mesmos. É ter a ousadia de Paulo e dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a pergunta que fica é: será que nós temos se comportado como filhos maduros e apresentados
estamos apresentando um pai, um Abba Pai para o mundo, ou temos se comportado como filhos imaturos que só querem fazer parte do reino, querem fazer parte desse banquete e gastar e esbanjar desse banquete? Será que temos se comportado como um filho bastardo? Será que temos se comportado como um filho que apresenta o pai, ou como um filho pródigo que só quer a sua parte da herança? Cara, isso é muito sério. Isso constrange os nossos corações, isso fere a nossa alma, eu sei que fere. Mas como foi dito, Deus ele só repreende o filho que ele ama. Mas Andinho, eu preciso pedir e dar-se-vos-á. Mas a Bíblia também vai falar que, cara, por que andeis ansiosos pelos dias de amanhã? Por que andeis preocupados com o que irá de vestir ou comer? Olhe para os lírios do campo. Ninguém se vestiu mais belo que eles, nem Salomão em toda a sua glória. Olhe para os pássaros no céu, eu os alimento. Porventura não eu alimentarei vocês, não suprirei a vida de vocês? Jesus está falando, cara, pare de orar como pagão. Entenda seu lugar de filho. Pare de pedir as coisas terrenas e comece a pedir para Deus coisas celestiais. Jesus, eu quero enxergar como tu enxerga. Jesus, eu quero profetizar, Jesus. Jesus, eu quero curar, Jesus. Pedir, dá-se-vos-á. É disso que Jesus está falando, é dessa maturidade que precisamos alcançar de filhos ruiós, filhos maduros, não filhos mais tecnon, não filhos meninos. Todos nós passamos e precisamos que outras pessoas venham como filhos meninos, mas todos nós precisamos crescer. Uma criança que não cresce, ela está com uma deformidade. Nós precisamos crescer. A Bíblia vai falar que o filho, quando ele é menino, de nada difere de um escravo. Cara, quando você é criança, você tem toda uma herança, mas você não pode ter acesso a ela. Quando você se encontra com Jesus, quando você ainda é tecnon, existe toda uma herança disponível para você, mas que você faça parte e tenha acesso a essa herança, você precisa amadurecer. Nós precisamos amadurecer para que tenhamos acesso a essa herança. Amém? Sabe, nós olhamos para a nossa geração e nós vemos uma grande deturbação do que é família, do que é reino, do que são as coisas celestiais. Sabe, Jesus, nada que Jesus fez, tudo que Jesus fez sempre foi perfeito. Só que com o passar do tempo as coisas foram se deteriorando, parece. As pessoas já não olham como Jesus, as pessoas não fazem como Jesus mandou fazer. Se você pedir para qualquer jovem hoje, se você perguntar para ele, cara, você quer ter um filho? E talvez 80% desses jovens vão falar para você, não quero ter filho. Não, jamais eu quero ser pai, jamais eu quero ser mãe. Mas por que você não quer ser pai ou mãe, se isso é um mandamento de Deus? Se isso é uma bênção tão grandiosa que Deus tem para você, Ele quer te abençoar com isso. Por que você não quer ter acesso a isso? Porque filho dá gasto. A maioria das vezes você vai ouvir essa resposta, porque filho dá gasto, porque filho dá muito trabalho, porque traz muito problema. Só que se a gente for voltar à raiz do que é família, a família não foi feita para dar problema, a família não foi feita para dar gasto. Muito pelo contrário, as pessoas lá atrás tinham muitos filhos, por quê? Porque mais um filho não queria dizer mais uma boca para comer, mais um filho queria dizer mais uma pessoa para arar a terra, mais uma pessoa para colher desse mantimento e colocar comida sobre a mesa. É totalmente ao contrário. E é isso que Jesus está querendo dizer para nós, cara, meu filho, filhinho, filhinhos. O fato de vocês serem adotados como filhos, não é para que vocês esbanjem da mesa, não é para que você fique a vida inteira sentado na mesa, sem trazer o seu irmão para sentar também nessa mesa. Existe uma responsabilidade, nós precisamos entender essa maturidade que precisamos passar, nós precisamos alcançar para que o reino de Deus seja estabelecido na terra.
Qual que é o propósito da igreja? Puxar a realidade do céu para a terra. Essa é a realidade da igreja, é isso que nós precisamos entender. Sabe até quando a gente vai ter que pregar sobre oferta, cara? Até quando a gente vai ter que ensinar para crente velho sobre dízimos e ofertas? Até quando a gente vai ter que dizer para você que, meu filho, é um princípio, cara, é um princípio. E o Deus que pede para que você dê a semente, Ele também te provê a semente para que você dê a semente. Jesus, Ele só te pede algo que Ele já te deu. Isso é princípio, é você colocar o coração no lugar certo, é você falar, Jesus, Tu és Deus também sobre as minhas finanças. Até quando o ministro de louvor vai ter que ficar pedindo para que você levante as mãos para adorar Jesus? Até quando a gente vai se sentir desconfortável no momento em um lugar de adoração? Até quando a gente vai se sentir desconfortável no momento onde tem pessoas pulando e rodando e rindo e chorando e a gente fica de braços cruzados desconfortáveis? Isso é um grande problema. Porque se você está desconfortável com um ambiente como esse, quer dizer que você não tem intimidade com um ambiente como esse. E se você não tem intimidade com um ambiente como esse, isso é um problema, isso é uma deformidade. Nós precisamos expressar a nossa adoração e como filhos maduros, nós precisamos levar outras pessoas a manifestar essa adoração. Abra sua Bíblia. Romanos 13, 8, versículo 13, desculpa. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Santidade, cara. Santidade. Jesus, Ele requer de nós santidade. Por que Ele requer de nós santidade? Porque Ele é santo. E porque nós somos representantes legais de Cristo na terra. Sabe, a gente tem vivido uma vida onde a gente está orando e toda hora falando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E parece que o nome de Jesus virou uma mandinga gospel. Cara, em nome de Jesus é um posicionamento onde, cara, eu represento Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus. Jesus, eu estou orando em seu nome. Sabe o que eu estou declarando para o inferno, cara? De Deus, Ele está no céu governando sobre todas as coisas, juntamente com Cristo. E agora eu como herdeiro, co-herdeiro, agora eu como representante legal de Cristo na terra, estou falando que haja cura em nome de Jesus, porque eu represento Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Obras maiores que as minhas farão. Mas para isso, volta para Jerusalém, cara. Volta para Jerusalém e não saia de lá até que você encontre maturidade. Até que você alcance maturidade. Até que isso se torne realidade sobre você, sobre nós. Andar em santidade é representar aquele ao qual falamos, aquele ao qual pregamos, aquele ao qual nós vivemos e morremos por ele. Tem uma história, certa vez um fazendeiro, ele dono de muitas posses em uma cidadezinha pequena, ele tinha ali um trabalhador, um funcionário, e ele tinha que fazer uma certa viagem, e ele falou: filho, faz o seguinte, tudo que você precisar, você vá até o mercado, você vá até a loja, você vá até os comércios e você peça em meu nome. Amém? E o que aconteceu? Esse fazendeiro, ele saiu, ele foi viajar. Pouco tempo depois, esse fazendeiro, ele volta e ele encontra a sua fazenda com um mato todo grande. Ele encontra a sua casa toda suja. Ele encontra os seus animais morrendo de fome. E o que ele faz? Ele vai para a casa desse caseiro, ele vai para a casa desse funcionário, e quando ele olha, as paredes estão pintadas.
Ele vai chegando mais um pouco e tem uma Hilux, tem uma Land Rover na frente da porta desse funcionário. E ele começa a chamar esse funcionário e no diálogo ele falou, mas o que aconteceu? O que você fez? E ele disse, eu fiz o que você me mandou. Eu precisava de um carro novo, eu fui lá e comprei. Eu precisava pintar as minhas paredes, eu fui lá e pintei. Mas o fazendeiro falou, não filho, você não entendeu. Era tudo que era demanda da fazenda. Não era para o seu próprio deleite. E é isso que Jesus está falando para nós, cara. Que você peça, mas peça com sabedoria. Que é por isso que vocês não são abençoados. Porque não sabem pedir. Quer pedir? Peçam coisas que atendam à demanda dos céus. Porque qualquer coisa que você pedir para Deus, ao qual você não tem no seu coração o sentimento de ser resposta para isso, é carnal. Ele não vai te atender, porque isso vai te destruir. E Deus, Ele te ama demais. Deixa eu ler só mais um versículo aqui com vocês. Romanos 8, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Os ruiós de Deus, os filhos maduros de Deus. A criação, ela clama pela manifestação sua e minha. Toda a terra, ela clama pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Olhe para o estado da nossa nação. Nunca houve tanto homicídio, cara. Nunca houve tanto racismo. Nunca houve tanta pedofilia. Nunca houve tanta prostituição. A pornografia tem tomado conta dos nossos jovens e é normal, para o mundo é normal. É natural. A criação clama, ela chora, ela anseia pela manifestação dos filhos, mas precisam ser filhos maduros. Peça a Deus pela demanda do reino, peça a Deus que Ele coloque no seu coração esse sentimento de amor pelo seu próprio reino. Clame, chore pelo que Deus está chorando, clame, chore pelo reino. Quando Jesus, depois de passar 3 anos com seus discípulos, Ele vai e Ele os envia como apóstolos. Só que o apostolado não é uma coisa exclusiva cristã. Entenda o contexto. Jesus envia eles como apóstolos. Só que em Roma já existia apóstolo. E eu consigo enxergar os olhos dos discípulos meio que atemorizados, porque eles conheciam o que era um apóstolo. O que era um apóstolo em Roma? Apóstolo em Roma era um homem ao qual ele tinha todos os subsídios, ele tinha todos os recursos, e ele sozinho ia para determinada cidade. E o que acontecia nessa cidade? Essa cidade, ela tinha uma cultura estabelecida. Existia uma regra ali, existiam leis naquela cidade. Só que aquele apóstolo, ele começava a minar aquela cultura. Ele começava a colocar as pessoas em dúvida. Então, cara, se era para ir para a direita, ele pedia para que fosse para a esquerda. Se era para falar sim sobre uma coisa, ele pedia que falasse não. Então, quando todas aquelas pessoas estavam em contrito com a sua própria demanda, quando aquelas pessoas estavam em contrito com a sua cultura, o que aquele apóstolo ele fazia? Ele implantava a cultura de Roma naquela cidade. Isso era o apóstolo. E naquele tempo era uma coisa abominável, uma coisa ruim, porque a cultura de Roma não era uma cultura boa. Vamos lá.
E Jesus agora envia os discípulos como apóstolos. O que Jesus estava falando? Você vai fazer, cara, a mesma coisa. O que o mundo está dizendo, você vai falar ao contrário. Sabe, se o mundo está dizendo que você não é amado, você vai dizer que existe um pai que ama. Se o mundo está falando que você é um miserável, existe um pai que te colocou num lugar de glória junto com ele, cara. Existe um rei, um Deus que governa e quer se relacionar com você. Um reino relacional. Vamos lá, cara. Então é para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para sacudir as cidades. Jesus nos chamou para sacudir a cultura da terra. Sabe, enquanto a igreja estava preocupada, discutindo se pode ou não pode calça jeans, se pode ou não pode tatuagem, se pode ou não pode pintar o cabelo, se pode ou não pode uma mulher colocar brinco, se pode ou não pode uma mulher passar batom, maquiagem, o mundo estava implantando cultura. E hoje nós temos que combater sobre isso, sabe por quê? Porque não fomos compromissados, não fomos responsáveis como os cristãos. Essa é a verdade. Só que ainda existe tempo. Jesus nos chamou para quebrar a cultura do inferno, cara. Jesus nos chamou para ir contra todas essas coisas, tudo isso que o diabo tem implantado, tudo isso que o diabo tem implementado no coração das pessoas, esse marxismo cultural, onde fazem uma pessoa cultuar e seguir as normas de um homem que sequer foi homem suficiente na sua casa, que fez a sua mulher falir e morrer de depressão. Vamos lá, as nossas escolas estão cheias de pessoas cristãos tendo uma mentalidade conturbada, pessoas depressivas dentro de si mesmo, tendo tudo. Quanta depressão, quanto homicídio, quanto suicídio nós temos visto nesses últimos dias. Por quê? Porque a igreja está muito preocupada em discutir se pode ou não pode calça jeans, cara. Vamos lá. O reino de Deus é muito maior que isso. Justiça, paz e alegria, o reino dos céus. É isso que a gente precisa implantar. É isso que a gente precisa entender, é isso que precisa queimar dentro dos nossos corações. É isso que nosso coração precisa pulsar, o nosso coração precisa pulsar e chorar pelo que Jesus está chorando. Jesus, ele viveu 3 anos do seu ministério na terra, ele foi contra todas essas leis. E ele mesmo disse que não veio para aboli-las, mas veio para cumpri-las. Mas cumpri-las em Deus. Vamos lá. Você está feliz ainda? Vamos lá, cara. A gente precisa acordar como igreja. A gente precisa entender o nosso posicionamento, a gente precisa entender onde nós estamos em Deus. E se nós estamos com as nossas águas nos joelhos, nós precisamos ir mais fundo. Nós não podemos se conformar com as nossas águas sobre os ombros. Nós não podemos se conformar com uma vidinha medíocre. Nós precisamos ir mais fundo em Jesus, nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos amar os nossos inimigos, sim. Nós precisamos suportá-los, sim. Nós precisamos estender a mão sobre eles, sim. Por quê? Porque Jesus fez isso por nós, porque Jesus, ele fez isso por nós. Cara, nós estávamos na nossa aba house, estávamos conversando sobre isso, sobre perdão. Nós estávamos falando sobre amar as pessoas. Existe uma história muito clara. Certa vez existia um grande casamento, aquela noiva, ela estava entrando na igreja e a sua veste não estava tão limpa assim. Sabe, se via buracos nessas vestes, se via que o cabelo não estava tão feito, que a maquiagem não estava tão feita. E quando aquela noiva chegou até o encontro daquele noivo, o padre, o pastor, a pessoa que estava fazendo aquele casamento, ela olhou para aquele noivo e falou: sabe, essa noiva ela vai te trair, essa noiva ela vai te ofender, essa noiva ela vai ir contra você. E aquele noivo falou mesmo assim: eu aceito casar com ela. E esse noivo é Jesus. O que Jesus fez com nós no casamento, ele nos escolheu ainda ímpios, ele nos escolheu destinados ao inferno.
Quem somos nós para não amar? Jesus é a régua de medir, Jesus é o Filho ruioso de Deus, Jesus é o Filho maduro de Deus, e o que Jesus faz eu quero fazer. Se Jesus padeceu, eu quero padecer. Se Jesus sofreu, eu quero sofrer junto com Ele, porque eu não nego a minha cruz. Cara, não negue a sua cruz, meu filho, não negue a sua cruz, porque é a sua cruz que vai levar outras pessoas aos céus. É a sua cruz que te aperfeiçoa. É a sua cruz, sabe? Talvez o maior desejo de Deus, olhando para nós lá dos céus, do mais alto e sublime céus, seria que se alguém perguntasse para nós, quem que você queria ser? Você falasse, eu não queria ser ninguém a não ser eu. Se eu tivesse que nascer de novo, eu queria ser eu. Se eu tivesse que nascer de novo, eu não queria ser Neymar com toda a sua fortuna. Se tivesse que nascer de novo, eu não queria ser uma grande cantora sertaneja, não. Eu queria ser quem eu sou, porque Jesus me fez, Jesus me escolheu de dentro dele. E existe algo muito poderoso sobre isso. Existe algo poderoso sobre você e para você, e você precisa entender o seu lugar. Entenda o seu lugar, de uma vez por todas, entenda quem você é, para que você faça a vontade do seu Pai que está no céu. Eu quero que você curva a sua cabeça onde você estiver. O Tiago ele vai cantar uma última canção, nós vamos fazer uma oração. Eu quero que você comece a se examinar agora, eu quero que você peça para Deus, eu quero que você se arrependa de tudo que você tem pedido para Deus até hoje, se não for para a glória do seu próprio reino. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro de você mesmo, e por que de tanta mágoa? Por que dessa impaciência, cara? Por que dessa falta de paz? Não fui eu que te escolhi. Por que viver desse jeito se você é filho, cara? Por que viver como bastardo se você já foi adotado? E a paz de Deus, deixa eu te dizer, a paz de Deus não te livra da aflição, mas ela te livra na aflição. Jesus ele não vai te livrar do deserto, mas ele te livra no deserto. E quer saber? No deserto você pode cavar, mas cave até que você encontre água. Até que você encontre água, até que você se sacie dessa água. Jesus ele clama, o Espírito Santo de Deus clama, a criação clama por pessoas que viram a Deus, pessoas que têm fome e sede de Jesus. Vamos lá, você ainda tem fome de Jesus? Você ainda tem sede de Jesus? Qual a primeira coisa que você faz quando você levanta? Qual a primeira coisa que você faz quando você abre os seus olhos? Você olha para o celular ou você olha para o Criador? Vamos lá. Jesus está nos chamando para mais perto. Jesus está nos chamando para perto. Nessa quarentena, Jesus tem falado muito com a gente aqui da Aba. Jesus está falando muito conosco sobre um lugar. E não é sobre você ir a um lugar, é sobre se tornar esse lugar. Porque quando você se torna um lugar, meu filho, você implementa regras, você dita cultura. Porque você, esse lugar, não é um templo feito por mãos humanas, é um lugar e você esse lugar. Se encontre nesse lugar, se encontre nesse lugar. Pare de pedir, comece a ouvir o que Deus tem para você. Ele quer falar com você, você só precisa ficar calado. A gente só precisa ter paciência. A comida não vai faltar. Cara, eu poderia contar vários testemunhos aqui para você, mas um deles que toca muito o meu coração, e quando eu lembro eu me espanto com todo o poder de Deus, sabe? Nós não, graças a Deus nunca passamos fome, mas nós passamos muita necessidade.
Existia um tempo que a gente teve que plantar para colher, para comer. Existia um tempo que o que nós comíamos era ovo e alface. Existia um tempo em que nós, ainda crianças, saíamos para vender pão. E sabe, chegou um determinado dia em que nós saímos e a gente não vendeu nada. Aquele dia a cesta estava lotada e eu vi o meu pai meio cabisbaixo, com aquela cesta lotada de pão e preocupado com o que iria colocar na mesa. E eu me lembro como se fosse hoje, cara, ele cruzando a linha do trem, ele olhou para mim, olhou para os meus irmãos e falou: volta, vocês precisam estudar. Eu me viro, eu sou o homem dessa casa, não vai faltar. E se tiver que dar minha vida, eu dou minha vida. E cara, se um pai terreno faz isso, imagina um pai celestial. A comida não vai faltar, a veste não vai faltar, mas tenha fé, tenha paciência. A bênção ela vai vir, a bênção vai chegar, mas quando você entender o seu lugar, Deus não vai te livrar da cova, mas Ele te livra na cova. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus, nós te reverenciamos, Jesus. Jesus, não existe nada em nós, meu Pai, que não pulse por Ti, Jesus. Todo o nosso ser, meu Pai, todos os nossos órgãos, Jesus, a nossa alma, o nosso corpo, Jesus, o nosso espírito pulsa e clama por Ti, Jesus. Senhor Jesus, quebranta os nossos corações, Pai, nós queremos andar como o Senhor andou, nós queremos tocar como o Senhor tocou, nós queremos viver a plenitude da Sua graça, Jesus. Nós cansamos de viver para nós mesmos, Jesus. Nós cansamos de viver, meu Pai, uma vida baseada em mim, em nós queremos viver por Ti e para Ti, e para que o Teu reino seja estabelecido. E assim como os apóstolos de Jesus viviam, implementavam, meu Pai, uma cultura para que quando aquele rei ele viesse, ele se sentisse em casa. É isso que nós queremos fazer, Jesus. Nós queremos colocar a cultura dos céus na terra, nós queremos puxar a cultura dos céus para a terra, para que entre o rei, Jesus, Tu és o Rei da glória, Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu és o início, o meio e o fim, Jesus. Todas as coisas são para a Tua glória, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, Jesus. Tudo é para Ti, Jesus. Tudo, Jesus, tudo as nossas vidas, meu Pai, o ar que respiramos. Jesus, nos ensine, Jesus. Jesus, coloque o nosso coração num lugar certo, Jesus. Coloque o nosso coração, meu Pai, em um lugar onde se encontremos em Ti, Jesus. E que nunca mais saiamos de lá. Não nos deixe viver uma vida sem lágrimas em nossos olhos. Não nos deixe viver uma vida conformados, meu Pai, com o que está acontecendo nesse presente século. Não nos deixes viver, meu Pai, uma vida onde eu entro no meu emprego, onde eu entro na minha faculdade e eu vejo as pessoas, meu Pai, indo ao inferno e me conformo com isso.